Queridos, nós estamos caminhando lá na oração sacerdotal de Jesus, capítulo 17. Você pode, por favor, abrir aí a sua Bíblia e também acessá-la para que a gente possa juntos ler e acompanhar a leitura deste texto de João, capítulo 17. Nós estamos na última parte dessa oração, os versos 20 e 26, e eu quero caminhar com vocês então à luz deste texto. Essa última parte da oração de Jesus, ele está orando pela unidade da igreja, né? Jesus está diante do Pai, intercedendo por mim e por você, intercedendo por aqueles que, como eu e você, experimentaríamos a alegria de testemunhar a nossa fé em Cristo Jesus. Jesus orou por mim e por você porque Jesus sabia que esse tempo que nós estamos vivendo é um tempo de grandes desafios para a igreja, para cada um de nós. E ele pediu a Deus, na sua oração, que nós pudéssemos suportar as provas deste tempo e nós pudéssemos permanecer firmes, testemunhando a nossa fé, afirmando que nós o amamos e que nós desejamos viver para a glória dele. Eu não sei se isso aconteceu com você, mas é normal acontecer com algumas pessoas, quando elas jovens ainda, testemunham para os pais, para os familiares, que elas tomaram uma decisão de aceitar a Jesus como Senhor e Salvador. Normalmente quando você é jovem, adolescente, e você chega para sua família e diz: olha, eu aceitei a Jesus, eu agora sou um crente, eu agora quero servir a Deus. Alguém da família sempre diz assim: isso é fogo de palha, vai passar logo. Conhece alguém que ouviu isso? Ou você ouviu isso? Ou se você vem de uma experiência difícil da sua caminhada, de uma libertação, de um vício, de uma dependência, e aí você diz também: olha, aceitei a Cristo como meu Senhor e Salvador. Alguém diz assim: vai passar logo isso, logo, logo ele esquece, isso aí não vai dar em nada não. Interessante essa maneira que muitas vezes de pessoas que muitas vezes a gente ouve, quando eu e você afirmamos alguns valores, quando nós assumimos uma posição, quando nós dizemos que realmente nós desejamos viver uma vida que agrada a Deus. E Jesus ora por mim e por você, porque Jesus sabia que esse seria um tempo de grandes desafios para professarmos a nossa fé, e sabia também das dificuldades que a igreja enfrentaria para ela permanecer unida, para ela permanecer motivada, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Jesus foi o primeiro a interceder por nossos relacionamentos pessoais. É muito curioso, muito importante olharmos para a palavra de Deus e vemos o quanto Jesus nos ensina e quantas lições preciosas eu e você temos quando nós desejamos crescer nos nossos relacionamentos, quando a gente quer aprender a se relacionar como casal, quando nós queremos aprender a nos relacionar como família, como filhos, pais. Nós temos lições que nós temos na palavra de Deus e que precisamos de vez em quando ser recordados, né? É súplica do sumo sacerdote Jesus Cristo por sua igreja, esses últimos versículos aqui. Igreja não é templo. Eu e você somos ensinados constantemente que não é prédio. A igreja não é o prédio, né? Igreja são pessoas. O templo é o lugar onde nós nos reunimos para adorar a Deus. Então, sempre que o Novo Testamento nos fala sobre igreja, fala sobre pessoas regeneradas, convertidas, batizadas, após uma confissão pública de fé, pessoas que se salvaram desta geração perversa e foram acrescentadas no corpo de Cristo.
Então, como é que eu e você sabemos que somos a igreja de Cristo? Nós precisamos passar por essas fases aqui. Nós precisamos ser pessoas que realmente entenderam a obra que Cristo realizou na cruz do Calvário em nossa regeneração. Somos verdadeiramente convertidos, somos batizados depois de termos feito a nossa pública profissão de fé, e entendemos que fomos salvos de uma geração corrompida e perversa. Olha que Pedro fala em Atos 2, 38 a 40. Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo, porque a promessa é para vocês e para os seus filhos e para todos que ainda estão longe, isto é, para todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras, deu testemunho, exortando-os, dizendo: salvem-se desta geração perversa. Atos 2, 38 e 40. Então, na oração de Jesus, a igreja ocupa um lugar muito, muito especial. Vamos caminhar no texto aí, se você está com a Bíblia aberta, João capítulo 17, os versos 20 e 21. Não peço somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, eu e você, por meio da palavra que eles falarem, a fim de que todos sejam um. E como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Olha que coisa fantástica. Normalmente, a mensagem do Evangelho não é proclamada por meios de sinais e de prodígios. A palavra de Deus, o testemunho da fé, a mensagem do Evangelho, no método preferido de Deus, é o meu testemunho e o seu testemunho. Há pessoas que têm testemunhos de milagres na sua vida, é verdade? E através destes milagres, essas pessoas se aproximaram de Deus, entenderam o que Cristo realizou na cruz do Calvário e se converteram, foram salvas. Mas a grande maioria experimenta milagres todos os dias nas suas vidas e continuam vivendo a vida que sempre levaram, que sempre viveram. De repente, uma situação, uma dificuldade, aí, puxa, eu preciso de Jesus. Olha, ore por mim. Olha, peça oração na sua igreja por mim. Olha, eu estou necessitando que pessoas orem por mim. Aí a igreja se reúne e as pessoas oram e nós nos reunimos. E aí a pessoa, naquele momento assim, ela diz assim: ah, se Deus me tirar dessa, eu vou para a sua igreja. Eu tenho medo quando eu ouço isso. Eu arrepio inteiro quando alguém diz assim: se Deus me tirar dessa, não vai vir. É papo furado, é conversa para boi dormir. Então as pessoas acostumaram nessa questão de experimentar o cuidado, o milagre de Deus, mas nunca avançam na experiência de entregarem o seu coração, a sua vida a Jesus. Então o método preferido de Deus na evangelização é o homem e o seu testemunho. Então eu e você devemos testemunhar a nossa fé, devemos falar do amor de Deus, devemos falar do nosso compromisso com o Senhor e viver esse compromisso, porque não é só falar, é viver o compromisso, é viver a palavra. Então Deus tem uma preferência para que eu e você possamos, na nossa vida, no nosso dia a dia, testemunharmos a nossa fé. Eu também fico muitas vezes preocupado com aquela questão que muitas vezes as pessoas dizem assim: nós precisamos evangelizar mais. Eu fico perguntando, que hora que nós deixamos de evangelizar? Que hora que a gente não está fazendo isso? Talvez o que as pessoas queiram dizer é no sentido de fazer algumas ações mais efetivas, mas eu e você, ao sairmos daqui, ao voltarmos para a nossa casa,
Amanhã no nosso trabalho, em todos os lugares aonde nós estivermos, estaremos aproximando as pessoas de Deus ou afastando elas. Ou a gente aproxima as pessoas de Deus ou a gente afasta. Já ouviu testemunhos assim? A ser crente como aquela pessoa lá, tá louco. Nossa, não quero nem imaginar. Não quero não. A igreja é formada por pessoas, pelo envolvimento de cada pessoa. E nós que somos a igreja, nós decidimos espontaneamente caminhar juntos. Não foi imposto a nenhum de nós, eu espero, essa obrigatoriedade. Então nós decidimos como igreja caminhar juntos, debaixo da direção de Deus. Nós temos buscado a direção de Deus, os propósitos de Deus, então nós decidimos, vamos caminhar juntos. Nós vamos juntos cumprir a vontade de Deus, não é? Então a melhor maneira de nós matarmos uma igreja é nós criarmos grupos dentro dela, que não estejam necessariamente voltados e convergindo para os propósitos comuns da igreja. Então que se cria grupos. É um grande desafio para nós entendermos que, embora muitas vezes nós estamos próximos, por exemplo, vamos pegar aqui o grupo de música da igreja, por estarem convivendo mais, por estarem mais juntos, mas que eles fazem parte de um todo, estão inseridos no corpo, não podem em nenhum momento imaginar que eles por eles mesmos cumprem todo o propósito de Deus. Não. Somos uma família, temos o direito de nos chamar de irmãos. E quando perdemos essa consciência de família, perdemos a essência da igreja. Aí passamos a ser um clube, passamos a ser uma sociedade, passamos a ser um grupo que se reúne para alguns eventos, para fazer alguma coisa. Então, essa família, que é a igreja, ela foi formada ao pé da cruz. A família, a igreja, nasceu ao pé da cruz. E nunca deveríamos nos esquecer disso. Precisamos perguntar a nós mesmos quem somos dentro da igreja. Quem é você aqui dentro? Pessoas que fazem acontecer? Pessoas que apenas escutam que as coisas estão acontecendo? Pessoas que se opõem ao que está acontecendo, ou pessoas que ajudam umas às outras a fazerem as coisas acontecer? Quem é você? Um espectador? Tem algumas pessoas que eu acho que vêm na igreja assim para avaliar, vem com uma ficha assim e tica. Música, recepção, mensagem, tempo do culto, né? Tem gente que fica angustiado, passou da hora, o pastor esqueceu da hora, sei o que o pastor faz que ele não presta atenção na hora. Tem gente assim. Tem gente que vem para dar nota nas instalações, está faltando isso, está faltando aquilo, precisava ter feito aquilo, precisava ter feito aquilo outro. Então quem é você? Pessoas que ouvem o que está acontecendo e dizem, poxa, que legal, né? O povo aqui é trabalhador, né? Eu gosto desse jeito aí. Pessoas que se opõem ao que está acontecendo, ou que pessoas que ajudam umas às outras a fazerem as coisas acontecer. Tem alguns crentes como aquele gato Garfield, né? O gato é um preguiçoso, né? E aí alguém perguntou para o gato, o Garfield, você nunca sente vontade de trabalhar? Ele falou, sinto. E o que você faz? Eu espero a vontade passar. Tem crente assim. Você nunca sentiu vontade de se envolver mais, de se doar mais, de se entregar mais? Nossa, tem hora que faz uns apelos lá que o coração... E por que você não se envolve? Eu espero. Aí chega quarta-feira, eu esqueço,
entra outras coisas, né? Verso 22 e verso 23: eu lhes transmiti a glória que me destes, para que sejam um, como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Nada é mais forte na obra da evangelização, na expansão do evangelho, do que o testemunho da unidade dos cristãos. As pessoas que vêm à nossa igreja nos visitar podem ficar impressionadas com os músicos, com as canções, com a recepção, podem ficar impressionados. Mas o que marcará definitivamente a vida deles é a maneira como nós nos tratamos. É o respeito que temos uns pelos outros, é o carinho como nós nos dirigimos uns aos outros, é esse testemunho da unidade dos cristãos, porque a unidade minha com você, a nossa unidade, reflete a unidade que nós temos com Deus. Porque quem não ama o irmão que vê, como é que vai dizer que ama a Deus que não vê? Pedrosa tem trabalhado na primeira carta lá de João, né? Então, como é que vocês se tratam? Qual é a percepção da igreja em relação à família, às pessoas, às crianças, os idosos, os menos favorecidos? Como é que a gente se trata? Nós temos grupos aqui preferenciais, nós temos os mais ricos, os mais pobres, nós temos as pessoas pós-graduadas, nós temos as pessoas que terminaram ali o ensino básico. Como é que nós nos tratamos? Como é que as pessoas percebem esse agir, esse tratar, o nosso tratar uns com os outros? As orações de Jesus, assim como as orações de Paulo, elas vão nos mostrar a preocupação com a igreja e com o seu crescimento. E sempre a ênfase está na unidade, sempre a ênfase está no valor que devemos dar uns aos outros, sempre a ênfase está na importância que nós devemos dar ao corpo de Cristo, à igreja. Jesus orou, e João registra no capítulo 10, verso 16: tenho outras ovelhas que não estão neste curral, devo trazê-las também, elas ouvirão em minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. Essa é a oração de Jesus. O propósito da oração nunca somos nós e os nossos interesses, mas sim de Deus e os seus propósitos eternos. E uma das metáforas que Jesus usa, rica para nos ensinar sobre a nossa vida espiritual, nosso compromisso com a igreja, com o reino de Deus, é a imagem da videira. E lá no capítulo 15 vai Jesus nos contar, não é? Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês, pois assim como o ramo não pode produzir frutos se não estiver na videira, vocês também não poderão produzir frutos a menos que permaneçam em mim. Sim, eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele produz muito fruto, pois sem mim nada vocês não podem fazer coisa alguma. Então, o que Jesus está nos revelando aqui? Que Deus precisa interferir na dinâmica da nossa vida, para que a gente possa produzir frutos, para que a gente possa se libertar do nosso egoísmo, da nossa prepotência, da nossa arrogância. É esse trabalho de poda que me faz ver o outro, não com o olhar de que eu sou superior a ele, mas que ele é tão importante quanto eu. E isso é um trabalho de poda, porque nós normalmente estamos mais preocupados conosco do que com as pessoas. Normalmente a gente está olhando mais para os nossos problemas do que para os outros. Normalmente a gente está mais focado em nós mesmos. Então, é um trabalho que
o Espírito Santo de Deus realiza e esse trabalho para que a gente entenda essa dinâmica de vivermos na igreja do Senhor Jesus Cristo. Eu pensei aqui uma palavra do Ricardo Barbosa, um pastor presbiteriano. Ele diz assim: temos hoje um novo ateu, mais dissimulado, que cresce entre nós, que crê em Deus e não apresenta nenhuma dúvida quanto aos mistérios da fé, nem em relação aos grandes temas existenciais. Ele vai à igreja, ele canta, ora, chega até a contribuir, é religioso e gosta de conversar sobre os temas da religião. Contudo, a relevância de Cristo, sua morte, ressurreição para a vida e a devoção pessoal é praticamente nula. São ateus crédulos. O ateu moderno não é mais somente aquele que não crê, mas aquele para quem Deus não é relevante. Uau! Quando eu li isso aqui, eu falei: meu Deus, tenha misericórdia de nós. Porque gente que fala com a gente que circula entre nós, gente que está focado em algumas coisas e até defende algumas bandeiras, mas vive como se Deus não existisse. As decisões, as motivações não incluem Deus. Deus não é relevante. Até discutem temas teológicos, até se propõem a falar sobre alguns assuntos, mas vivem uma vida sem nenhum compromisso com Deus. Já o pastor Ricardo Barbosa fala do ateu nesse tempo, um novo tipo que está entre nós. Não é que ele não crê em Deus, não é que ele rejeita os conceitos, ele fica discutindo filosoficamente a existência do mal, do bem. Não, ele aceita, mas vive uma vida em que Deus não é importante. Verso 24: pois a minha vontade, Jesus falando, é que onde eu estou, também estejam comigo os que me destes, para que vejam a minha glória que me conferistes, porque me amastes antes da fundação do mundo. O cuidado de João sempre é enfatizar a pré-existência de Cristo, a cristologia presente aqui no ensino de João, nos destaques que ele escreve. Jesus quer, olha só o que Jesus quer na sua oração. Jesus quer que os salvos que o Pai lhes deu estejam onde ele está. Então a oração de Jesus é assim: Pai, esses que o Senhor me deu, eu quero que eles estejam comigo, eu quero que eles estejam onde eu estou. Na verdade, Jesus não podia tirar e não pode nos tirar do mundo tão depressa. E tem algumas pessoas que querem que demore muito mesmo, né? Mas Jesus não nos tira do mundo no momento que nós aceitamos a Cristo, né? No momento que a gente se rende, a gente entrega a vida a Jesus, a gente deveria ser arrebatado assim, pá, né? Não, Jesus não faz isso, porque o próprio Senhor Jesus Cristo diz: não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. Mas o desejo de Jesus é mostrar à igreja a sua glória. O desejo de Jesus é que a igreja tenha a expectativa de ver a glória que ele tinha com o Pai, antes de assumir a sua condição de vir ao mundo como homem e enfrentar todas as dificuldades que ele enfrentou. Então ele tem uma oração, ele diz assim: Pai, esses que o Senhor me deu vão experimentar a alegria de ver a nossa comunhão aí nos céus. A plenitude da glória de Cristo está intimamente ligada à presença dos salvos na eternidade. A presença dos salvos na eternidade é a prova cabal do amor do Pai ao Filho.
Há um compromisso de amor, há um compromisso em que Deus diz que Jesus, morrendo por mim e por você, eu e você, aceitando esse sacrifício, estamos inseridos nesta relação de amor. E nós estaremos com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, desfrutando da eternidade. Porque o Pai agrada ao Filho, afirmando que eu e você devemos estar juntos na eternidade. É um compromisso de Deus com Jesus, comigo e com você. Há uma aliança firmada. Estamos juntos e desfrutamos da glória de Cristo. O verso 25, verso 26. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu porém te conheci, e também esses reconheceram que tu me enviastes, e eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Jesus tem a autoridade dada por Deus para dar a vida eterna. Na visão de João, no livro do Apocalipse, quando João tem a visão do Cristo ressurreto, e essa mensagem é dada àqueles que estavam sendo perseguidos pela fé, e o capítulo 1 de Apocalipse descreve Jesus em glória. E o verso 17 e 18 diz assim: ao vê-lo, caí aos seus pés como morto. João falando. Porém ele pôs sobre minha mão direita, dizendo: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Jesus tem as chaves. Jesus tem as chaves da morte e do inferno. Isso deve nos fazer estremecer, porque não chegaremos ao céu de outra maneira, senão através da obra de Cristo, do convite de Cristo, do seu sacrifício vicário. Não há outra possibilidade. Ele tem a chave. Jesus fala da vida eterna, não como uma experiência religiosa, mas como o conhecimento de Deus e de Jesus Cristo. Há muitas pessoas que têm experiências religiosas, há muitas pessoas que podem testemunhar coisas que aconteceram com ela, e elas disseram: oh, isso foi Deus, isso foi uma resposta de Deus, nossa, eu estava esperando isso, isso aconteceu. Então, há muitas pessoas que têm experiências, mas a vida eterna não tem nada a ver com experiências religiosas. A vida eterna tem a ver com o conhecimento de Deus e de Jesus Cristo. Eu pedi ao pastor Pedrosa que chamasse as crianças aqui hoje à frente, porque às vezes você pode imaginar assim: ufa, ainda bem que as crianças desceram para dar um pouco de paz para a gente. Elas às vezes atrapalham aqui o culto. Parece que a gente tem essa impressão de que as crianças deveriam estar em algum lugar, porque aqui é coisa de adulto. Nós estamos aqui reunidos num culto e tal. Mas quero dizer uma coisa para você. Eu acho que muitas pessoas aqui também podem me ajudar nesse testemunho. Eu me lembro que com os meus 5, 6, 7, 8 anos de idade, a minha mãe me levava para a igreja. E eu tinha professores na igreja que me ensinaram a palavra de Deus, que me amaram. E aí chega a adolescência, chega a juventude, a gente vive todos aqueles processos de todas as possibilidades, mas a palavra de Deus está ali no coração.
E sabe a hora que você semeia isso? No coração dessas crianças, no coração dos seus filhos. Me arrepia quando eu vejo pais que não trazem os seus filhos à escola bíblica. Me arrepia quando pais usam os filhos como desculpa para não vir à igreja. Me arrepia, porque essa é a hora, esse é o momento. Eu já contei aqui a experiência de um pai que disse para mim que não trazia o filho na escola bíblica porque ele não gostava de acordar de manhã, domingo de manhã. Ele dormia até mais tarde, domingo de manhã. Seu filho cresceu. E ele disse assim para mim: pastor, eu que não gostava de acordar de manhã, agora passo a noite toda acordado. Meu filho chega 2, 3 horas da manhã. Então, você viu aí o trabalho da APEC. A APEC eu falei de manhã. É uma coisa extraordinária, uma visão da evangelização da criança. Estratégia para alcançarmos o coraçãozinho. Todos esses que vieram aqui pecam, todos são pecadores. E aí a palavra de Deus, o ensino, o cuidado, a oração vai ajudar essas crianças, vai dar base para elas enfrentarem a vida. Quem vai dar isso? A escola. Sexta-feira vamos ter aqui uma palestra sobre ideologia de gênero. Quero ver você aqui. Vai ter jogo do Palmeiras? Não. Porque tem um pessoal que some quando tem jogo do Palmeiras. Não, né? Vai ter. Então, sexta-feira. O diálogo de Jesus com Nicodemos, ele é muito precioso para mim e para você, porque nos ajuda na compreensão de que não basta ter as experiências religiosas. Nicodemos ficara convencido a respeito da divindade de Jesus por causa dos sinais, dos milagres que Jesus Cristo operava. Jesus era realmente um homem especial. Nicodemos sabia que Jesus era adorado pelos anjos, pelos arcanjos, pelos querubins, pelos serafins. Depois você lê em casa o capítulo 3 de João. É esse diálogo desse líder religioso que vai à noite se encontrar com Jesus. Como Nicodemos, nós precisamos dar um passo além das experiências religiosas. Você precisa ter uma nova vida. Olha o que diz João 3,3. Em verdade, Jesus dizendo a Nicodemos: em verdade, te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Eu e você precisamos de perdão. Eu e você precisamos ter o nosso coração purificado. Eu e você precisamos ser libertos das nossas angústias, das nossas lembranças amargas. Nós precisamos ter certeza da vida eterna. E para isso, nós precisamos entregar a nossa vida, o nosso coração a Jesus. Ser salvo é andar na direção dos céus. Ser salvo é alguém que está indo para o céu. Estamos indo para lá. Onde você está indo? Estou indo para o céu. Hoje nós vivemos uma sociedade autocentrada, com pessoas egoístas que pensam apenas no seu próprio conforto. Muitos acreditam que é possível ser um verdadeiro cristão em casa. Falando com você, olha aqui para mim. Estou olhando para a câmera aí. Muitos acreditam, pode ser crente em casa, no conforto do lar,
sentado na poltrona, com um pijama. Muitos acreditam que podem ser crente em casa. É impossível ser um verdadeiro cristão sem estar intimamente ligado à igreja do Senhor Jesus. Vocês sabem qual foi a igreja que mais cresceu nesse período da pandemia? A igreja dos sem igreja. Ninguém, não, igreja, não. Sou crente em casa, faço meu culto, adoro a Deus aqui. Mas a igreja de Jesus cumpre um papel extraordinário, porque nós temos um compromisso de lealdade. Você já imaginou isso? Que quando você abraça a fé, abraça o projeto de Deus, você tem um compromisso de lealdade. Os militares sabem bem isso, né? Compromisso de lealdade. Eu morro por essa causa. Eu dou a minha vida por essa causa. Às vezes a gente critica até a polícia militar, civil, mas são eles que estão tomando tiro e se defendendo de alguma situação ali que nem tem a ver com eles, né? Há um compromisso de lealdade. Lesa a pátria, é esse o nome? É expulso da corporação, lesa a pátria? Compromisso de lealdade. Irmãos, estou caminhando para o encerramento, mas o mundo, as pessoas podem olhar para a nossa igreja e testemunharem o que o mundo testemunhou dos primeiros cristãos. Sabe qual era o testemunho das pessoas em relação aos crentes do primeiro século, segundo século? Vejam como eles se amam. Eles podiam questionar tudo, podiam falar sobre essa radicalidade, sobre tudo, mas eles não podiam questionar isso. Vejam como eles se amam. Então o mundo pode olhar para a Piba, para a primeira igreja e dizer assim: esse povo se ama verdadeiramente. Porque uma igreja que não vive essa dimensão do amor, ela é fraca, ela é raquítica, ela é inofensiva e não conseguirá impactar essa geração. Se nós não crescermos nessa compreensão de que realmente nós precisamos fortalecer a unidade, nós precisamos realmente demonstrar o nosso amor, nós devemos estar realmente firmando o nosso compromisso de lealdade, nós não impactaremos o mundo. O mundo vai olhar para a gente e dizer: pessoal, Deus deseja trazer a você e a mim nessa noite uma nova compreensão, para que eu e você não tenhamos dúvida e possamos nos comprometer fielmente com Cristo. Então, primeiro, se você não é batizado, assuma uma postura na sua vida. Se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, faça isso. O que é entregar a vida a Jesus? É renunciar a si mesmo e dizer: Deus, a minha vida é tua, eu quero viver para a tua glória. É aceitar o sacrifício de Cristo, é experimentar a alegria do perdão. Outro dia eu ouvi uma pessoa dizendo assim, o outro perguntou: e aí, o que você quer ser? Como é que está a sua vida? Como é que você está hoje?
Quais são os seus planos para 2022? Essa pessoa respondeu assim: eu quero ser um dos três. Você quer ser um dos três? Como assim? O que é isso? Que linguagem é essa? Eu quero ser um dos três. Aí ele citou Mateus 18, 20. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou eu no meio deles. Eu quero ser um desses 3 aqui. Eu quero estar nesse projeto. Eu quero estar envolvido. Eu quero participar. Eu quero ser um dos 3. Eu não estou disputando posição, eu não sei quem vai ser. Eu quero ser um dos 3. Onde estiverem 2 ou 3. Eu quero convidar você nessa noite, se ainda não entregou a sua vida a Jesus, a fazê-lo nesse momento. Pai, eu me rendo, eu aceito o sacrifício, a obra de Cristo realizada na cruz do Calvário. Eu me coloco nessa hora em tuas mãos. Há alguém com a gente aqui hoje? Levanta a sua mão. Pastor, eu estou entregando minha vida a Jesus. Há alguém aqui? Pode levantar a sua mão. Pastor, eu entendi esse projeto e eu quero me render. Há alguém? Pastor, não vai ter música? Não, vai ter música. É uma decisão sua, absolutamente convicta do seu compromisso. Há alguém? Você não tem certeza da vida eterna. Você nem sabia que a chave estava com Jesus. Olha, hoje você está sabendo. Alguém? Deus abençoe a cada um de vocês na certeza que vocês estão tendo. Mas se você tem algum constrangimento e quiser conversar com um dos pastores após o culto, nós estamos também abertos.